Essa menina estava acordada às 2 da manhã, quando ela sente alguma coisa segurar a perna dela. Não tinha ninguém no quarto, por isso que ela levou um susto, mas ela só deixou pra lá e foi dormir. Na manhã seguinte, a mãe dela recebe uma ligação avisando que o avô tinha morrido, às 2 da manhã. E ela acredita que aquele toque na perna dela era o avô dando tchau. Na última semana de vida da avó dessa menina, eles perceberam que ela ficava olhando pro nada e conversando com parentes já mortos. Gente, eu juro que eu não sei o que acontece com essa luz. Enfim, ela então geralmente conversava com a sua irmã, que já tinha falecido, e dizia coisas como: "Tudo bem, Rosie, chego aí em breve." E eles perceberam que ela só fazia isso com parentes que já tinham morrido. Por isso acharam meio estranho quando ela começou a conversar com o irmão, já que ele ainda estava vivo. Ou era o que eles achavam, já que mais tarde, no mesmo dia, eles recebem uma ligação avisando que o irmão tinha acabado de morrer. Esse menino trabalhava no McDonald's, e durante um plantão noturno, tinha um aparelho de som que ficava no balcão na frente da lanchonete. Tava ele e mais 2 funcionários, e eles estavam nos fundos lavando os pratos, quando do nada eles escutam um barulho. Quando eles foram ver, o aparelho de som estava jogado no chão e desligado. Só que não tinha ninguém na lanchonete além deles 2. E o som estava num lugar que não teria como ele ter caído. Então eles foram verificar as imagens de segurança. E eles viram que o aparelho de som, do nada, simplesmente voou do balcão. Será que foi um fantasma que não gostava de música? Essa mulher trabalhava no hospital e fazia vários plantões noturnos. Por volta das 3 da manhã, ela estava com fome e decidiu ir comprar um lanche naquelas máquinas automáticas. E tinha uma porta do lado da máquina, com uma janela que dava para a cafeteira. E ela disse que viu nitidamente alguém passar pela porta. Depois de um tempo, ela lembrou que a cafeteira tinha sensores, ou seja, se alguém passasse, as luzes teriam acendido. Só que tudo continuava completamente escuro. Então ela decidiu chegar mais perto. Só que ela percebeu que pela direção que o vulto estava indo, ele teria atravessado uma parede. Diz ela que nunca correu tão rápido na vida. A mãe dessa menina sempre conta essa seguinte história. Que uma certa noite, quando ela ainda era bebê, ela estava chorando, então a mãe foi até o berço para ver se estava tudo bem. E isso se repetiu várias vezes, e a mãe estava ficando cansada, até que a menina começou a chorar outra vez. E a mãe então se levantou e foi até o quarto da filha. Só que no caminho ela ouviu passos e tomou um leve susto, já que ela era a única pessoa da casa. Quando os passos pararam, ela começou a ouvir o berço da filha dela balançando. E ouviu alguma coisa que parecia ser a voz de uma senhora, falando com a menina e tentando acalmar ela. Essa menina, quando era criança, ela estava brincando em casa quando do nada ela sentiu uma vontade de olhar para trás. Ela viu que parecia ser um homem de terno saindo do armário. Anos mais tarde, no meio da noite, ela viu o mesmo homem de terno que tinha visto quando ela era pequena. Ela então correu pro quarto e trancou a porta. Só que ela nunca dormia de porta fechada. Mas naquela noite ela sentiu que ela precisava fechar a porta. Algumas horas mais tarde, ela acordou com o alarme de incêndio tocando. Ela abriu a porta do quarto e viu que a sala estava completamente em chamas. Ela conseguiu escapar pela janela, mas a casa foi completamente destruída no incêndio. Os bombeiros disseram que ela provavelmente teria morrido, com a inalação de toda aquela fumaça se a porta não tivesse fechada. Esse cara, quando ele era mais novo, ele trabalhava como entregador de jornal. E ele sempre fazia entrega na casa de uma senhora chamada Margie. Ela era bem velhinha e ela vivia sozinha. Então por isso ele sempre entrava na casa dela para deixar o jornal e ver como é que ela tava. Até que um dia ele entrou, viu que ela tava dormindo, deixou o jornal e foi embora. No dia seguinte ele foi e ela ainda estava dormindo. E ele percebeu que o jornal do dia anterior ainda estava na mesa, intocado. Um dia depois ele foi de novo e a Margie estava acordada. Ela disse que estava muito feliz e deu um abraço nele. Só que na manhã seguinte, tinha vários carros parados na frente da casa dela. E aparentemente, a Margie teria morrido na sua cama uns 3, 4 dias antes. E ele não faz ideia de como é que ele falou com ela ou de como ele a abraçou, sendo que ela já estava morta. Esse menino mora perto de um cemitério. E numa noite, ele e o amigo dele estavam num banco ali pertinho conversando, como eles sempre faziam. E ele estava lá contando uma coisa pro amigo dele super animado, quando do lado do cemitério, eles escutam um terrível barulho de galhos. E aí ele olha pro amigo e o amigo dele tá gritando, falando: "Voltem à sepultura, malditos sejam." E aí o barulho parou, imediatamente. Será que o amigo dele parou um apocalipse zumbi? Essa mulher, quando voltou do trabalho, ela percebeu que ela deixou a TV dela ligada. Ela só pensou que ela tinha esquecido de desligar e deixou pra lá. E sem desligar, ela foi preparar o jantar. Ela comeu, ficou na internet e estava se preparando para dormir. E ela não conseguia achar o controle da TV para poder desligar. Então ela decidiu tirar a TV da tomada. Só que foi aí que ela percebeu que não estava conectada. A TV estava funcionando sem eletricidade, sem estar ligada na tomada.
E ela também não estava conseguindo desligar a TV pelo botão de liga e desliga. De repente, todas as luzes da casa dela se apagam. E a TV continuou ligada. Ela não conseguiu manter a calma e foi para casa dos pais dela dormir. Essa mulher adorava dançar. E um dia ela quis se filmar dançando. Então ela pegou a câmera, ligou e começou a dançar. Só que no meio disso, alguém ligou para ela. E aí ela foi atender o telefone, se distraiu e deixou a câmera ligada filmando. De noite, ela foi lembrar da gravação. Então ela começou a procurar a câmera e viu que a câmera estava desligada por falta de bateria. Então ela pegou o cartão de memória e colocou no computador. E tava ali 15 minutos dela dançando. E depois uma sala vazia. E depois apareceu um homem que entrava e saía várias vezes da sala dela. Só que ela estava em casa sozinha. Essa mulher estava no banheiro se maquiando. E ela chamou o marido dela e pediu para ele ir lá. Só que ele estava dormindo, então ele demorou para chegar até o banheiro. Depois de um tempinho, ele chegou e perguntou: por que você me chamou? Só que ela não conseguia lembrar. E naquele exato momento, um pedaço do teto deles caiu em cima da cama, no mesmo lugar onde o cara estava dormindo. Eles ficaram assim meio assustados, e ela ainda não lembrava por que ela tinha chamado ele. Só que uma semana atrás, uma coisa parecida tinha acontecido. Ela estava andando na rua e ela parou porque o celular dela estava tocando e ela foi procurar na bolsa. Então ela ficou parada vasculhando a bolsa, quando um pedaço de vidro cai a 1 metro dela. Os construtores que estavam ali não perceberam que ela estava passando. Esse casal, quando eles eram estudantes, eles mantinham um relacionamento à distância. Em uma das vezes que ela foi visitar ele, eles alugaram um apartamento extremamente barato. Então ela estava na sala checando a sua nova câmera e o namorado estava na cozinha. De repente, a porta da varanda se abriu e um homem de chapéu entrou na sala. Ela então pegou a câmera e tirou uma foto. E chamou seu namorado, enquanto aquele homem estava indo para a cozinha. A menina até foi atrás do cara. Só que quando ela chegou na cozinha, não tinha ninguém além do namorado. E ela contou tudo para ele e ele só respondeu: mas amor, nós não temos sacada. E eles ainda têm essa foto. É uma creepypasta, eu não tenho a foto. Quando essa menina era pequena, perto de uma igreja, uma mulher deu uma nota de $20 para ela. E isso era muito dinheiro nos anos 2000. Na noite do mesmo dia, a mãe dela acorda porque a menina tá gritando muito. E a menina tá cheia de feridas na pele, com uma febre de 40 graus. A ambulância chegou, os médicos olharam, mas não sabiam o que estava acontecendo com ela. E a mãe dela não viu nenhuma marca no corpo dela, nada, durante o banho que ela tava dando na menina, que foi logo antes dela ter ido dormir. E a menina não tinha contado nada pra mãe sobre o dinheiro. 2 dias depois de tudo isso, de um puro tormento, ela finalmente contou sobre o dinheiro. Que a mãe imediatamente pegou esse dinheiro e levou na igreja. A menina melhorou no mesmo dia. Esse cara acordou à noite e não conseguia voltar a dormir. E como costuma acontecer nesses casos, ele começou a ouvir sons de barulhos de carro e árvore batendo na janela. E de repente ele começou a ouvir um relógio. E ele tem um relógio, fica do lado da cama dele. Só que esse relógio não tá funcionando há vários dias, já que ele esqueceu de comprar pilhas. E quando ele pegou o celular para iluminar o relógio, ele viu que os ponteiros do relógio estavam indo para trás. E ele não conseguiu mais dormir. Um menino tá dormindo na sua cama numa noite normal, quando ele escuta passos do lado de fora da porta do seu quarto. Ele decide abrir um pouquinho o olho para ver o que tá acontecendo. E a porta vai abrindo devagar, e quem entra é um assassino, carregando os corpos dos pais do menino. E depois de colocarem os pais numa cadeira que tinha no quarto dele, o cara escreve com sangue na parede. E então ele se esconde debaixo da cama do menino. E o menino já começa a ficar muito assustado. Ele não tá conseguindo ler o que tá escrito na parede, e ele sabe que o homem tá debaixo da cama dele. E como toda criança, ele finge que tá dormindo durante todo o acontecimento. E ele fica lá, parado, só ouvindo as respirações do cara debaixo da cama dele. 1 hora passa e os olhos dele assim se acostumando com a escuridão do quarto. Ele vai tentando ler palavra por palavra, com muita dificuldade até que ele consegue ler a frase inteira. Eu sei que você tá acordado. E ele consegue sentir alguma coisa se mexendo debaixo da cama dele. Durante a recepção de um casamento de um jovem casal, os convidados decidiram brincar de esconde-esconde. Então decidiram que o noivo ia contar. E ele achou todo mundo, menos a sua noiva. Passou um tempo e ele ficou meio bravo e desistiu. Ele não estava mais achando aquilo engraçado. Então passaram-se semanas. E ele achou que ela tinha segundas intenções e decidiu seguir a sua própria vida. Poucos anos depois disso, uma faxineira tirava pó de uma velha arca que estava no sótão do edifício que tinha acontecido a recepção do casamento. E por curiosidade ela decidiu abrir. Dentro tinha o corpo da noiva apodrecido. E aparentemente ela tinha sido trancada no lugar onde ela tinha se escondido. Não sabiam se ela tinha morrido sufocada ou de fome.
mas o rosto dela estava congelado numa expressão como se ela estivesse gritando, e tinha arranhões no interior da arca. Ela tentou voltar pro homem que a amava, e até hoje ela procura ele. Era um final de semana como outro qualquer, e essa menina chamada Fernanda, que era muito azarada no amor, decidiu procurar uma paixão online. Então ela encontrou esse homem que era tudo o que ela queria na personalidade de alguém, e que eles deviam se encontrar e que a relação dos dois poderia dar certo. Deviam se encontrar no sábado, à 00:30. Já tá errado aí. No quarto poste da rua em que o cara deveria morar. Então a Fernanda chegou lá com um vestido longo, seu cabelo tava lindo, e o cara já tava lá esperando com as 2 mãos no bolso. Ela se aproximou e perguntou se era ele mesmo. Na mesma hora, ele tirou do bolso 2 adagas e esfaqueou a menina, que morreu na hora. E ele arrancou metade do seu corpo, do quadril pra baixo, e levou embora com ele pra abusar daquela metade. Ai, meio burra essa menina. Mas dizem que o espírito da Fernanda, muito enfurecido, jura se vingar e que ia permanecer nesse mundo até matar 13 homens que passassem naquela rua, naquele horário no quarto poste. Só que o nome da rua nunca foi mencionado. Em uma noite, o amigo levou ele para um bar local. Depois de algumas bebidas, ele percebeu que o celular dele não estava no bolso. Então ele começou a procurar em todos os lugares do bar. Depois de um tempo procurando, ele teve a ideia de pedir pro amigo ligar pro celular dele. Depois de 2 toques, uma pessoa atendeu. Deu uma risada abafada e desligou. E depois disso ninguém atendeu mais. Ele acabou desistindo, aceitou a perda e foi embora. Só que quando ele chegou em casa, ele encontrou o celular dele em cima da cama, onde ele tinha deixado. O avô dessa menina contou uma história pra ela, que uma vez, quando ele estava sentado numa cadeira na frente da sua casa, ele escutou a esposa dele chamando. Só que a avó da menina tinha falecido alguns anos antes disso. E ele disse que a voz dela era tão urgente que ele até levantou pra ir até lá ver o que estava acontecendo. Assim que ele entrou na casa, ele escutou um barulho muito alto atrás dele. Quando ele virou pra ver o que tinha acontecido, ele viu que a cadeira que ele estava ali sentado alguns segundos antes estava completamente esmagada pela calha de ferro que tinha caído, e que se ele não tivesse entrado na casa, provavelmente ele teria morrido. Essa até que teve um final feliz. O colega de apartamento desse menino, algumas semanas atrás, comprou uma máscara muito assustadora, e ele escondeu debaixo do cobertor do amigo. Então quando ele foi puxar, ele tomou o maior susto da vida dele. E desde então eles começaram com um pequeno jogo, de esconder a máscara num lugar para assustar o outro. E o jogo continuou até esse menino se mudar. Só que o mais estranho é que, mesmo o menino tendo se mudado, a máscara continua aparecendo em lugares diferentes do apartamento. Era de noite e os pais dessa menina decidiram sair para ir numa festa no centro de Recife. E tava na casa essa menina de 16 anos, a irmã de 7 que tinha sonambulismo, e o irmão tava na rua com os amigos caçando Pokémon. Então ela já pensou, só nós 2 aqui? Não vai dar bom não. Eram 9 horas da noite. A de 16 anos estava na sala vendo TV e a mais nova estava no andar de cima dormindo. Quando ela escuta a voz de alguém falando, parecia ser a voz de um homem. Então ela subiu as escadas, foi no quarto dela, mas não tinha ninguém. Foi no quarto dos pais, mas também não tinha ninguém. Até que ela foi no quarto da irmã. E ela estava lá, sentada na cadeira de balanço que tinha do lado da cama dela, conversando com um homem. E ela perguntou pra irmã dela quem que era. E a menina falou, com o Ryan, o seu namorado. Ele disse que tá com saudades. O Ryan realmente era o namorado dela, só que ele tinha morrido fazia 6 meses, em um acidente de carro. E ela toda arrepiada fala pra irmã, ele morreu. E a menina falou, ele tá aqui na minha frente. Só que ela não via ninguém além da irmã. Era um sábado à noite. O baile ia começar por volta de 11 horas da noite. Todos lindos e arrumados para uma noite de gala. Richard foi ao baile sozinho. Ele não tinha namorada, apesar de ser muito bonito. Lá ele conheceu uma moça que também estava sozinha, era muito bonita e convidou ela para dançar. Eles dançaram a noite toda e conversaram muito. Eles acabaram se apaixonando naquela noite, mas nada passou de uma simples conversa. No final do baile, o Richard prometeu que ia levar ela embora. Só que a mulher sumiu. Ele procurou ela em todos os cantos do salão, não encontrou, desistiu e foi embora. No caminho de casa, ele estava muito triste e ele passou na frente de um cemitério, onde ele viu a moça entrando. Ele achou que ele estava vendo coisas, então ele só continuou andando. Quando ele chegou em casa, ele não conseguia dormir, ele só conseguia pensar na mulher entrando no cemitério. Então, quando amanheceu, ele foi até lá. Passando em um dos túmulos, ele viu a foto de uma garota, vestida igualzinha no baile. E estava registrado lá que ela tinha morrido há 10 anos. Ninguém viu ela além dele. Era de noite e os pais dessa menina decidiram sair para ir numa festa no centro de Recife. E tava na casa essa menina de 16 anos, a irmã de 7 que tinha sonambulismo, e o irmão tava na rua com os amigos caçando Pokémon. Então ela já pensou, só nós 2 aqui? Não vai dar bom não. Eram 9 horas da noite. A de 16 anos estava na... O pai tá na cozinha fazendo café da manhã.
E aquele monitor de bebê tá logo ali do lado dele. E pelo monitor ele consegue ouvir a esposa dele falando: "Eu vou te pegar, meu bebê, ha 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 ha." Só que alguns segundos depois, a porta da frente abre e a esposa tá chegando com compras do mercado. Quem que vocês acham que tava falando com o bebê? Conta-se a história de uma moça que estava muito doente e internada no hospital. E a família não queria que a menina soubesse que ela ia morrer. Todo mundo sabia, todos seus amigos, menos ela. E para todo mundo que ela perguntava se ela ia morrer, todo mundo negava. Depois de muitas visitas, durante uma oração, ela pediu para que se ela fosse voltar para casa, ela ia receber rosas brancas. Se ela fosse ficar mais um tempo internada, ela ia receber rosas amarelas. E que se ela tivesse em estado grave e a morte estivesse se aproximando, ela ia receber rosas vermelhas. Em uma certa hora, uma mulher bate no quarto da menina e entrega para a mãe um buquê de rosas vermelhas, murchas e sem vida. A mulher se identifica como mãe de Berenice. Algum tempo depois, a filha acordou e a mãe falou que a mulher tinha deixado aquele buquê de rosas para ela. Só que a mãe não sabia do pedido que a menina tinha feito. E ela ficou assustada quando a mãe disse que foi a mãe Berenice que mandou para ela, porque ela já estava morta há 10 anos e a moça morreu naquela noite.